E, gente, meus amigos que estão me assistindo, né, com certeza nesse momento, né, tá todo mundo sentado no seu sofá, querendo ver um YouTube diferente, né, uma pessoa apresentando alguma coisa que realmente nunca foi apresentada. E hoje, com certeza, eu apresentarei a todos vocês algo diferente para o dia a dia de cada um. Talvez para alguns não seja tão importante, mas para os demais, né, que gostam da culinária, é uma coisa interessante. Hoje nós vamos falar de corte de legumes, né? Então eu escolhi cenouras, né, que tem vários cortes que a gente pode fazer na cenoura. Escolhi a batata, né? Batata que é importante, a cebola também que é importante. Falar de corte de legumes, gente, é uma coisa interessante, né? Todo mundo monta salada, todo mundo faz pratos importantes, todo mundo apresenta uma coisa bonita, mas ninguém diz assim como corta. Enquanto se classifica os cortes, enquanto se classifica os cubos, isso ninguém fala, né? Isso nem mesmo em cursos as pessoas têm essa preocupação. Às vezes as pessoas dizem, vamos cortar a julienne, vamos cortar a francesa, mas isso não é divulgado, né? Isso é uma coisa que ainda é assim, muito voltada para o profissional. E eu resolvi gravar esse YouTube com esse assunto exatamente para mostrar para as pessoas que nós podemos criar, que nós podemos inventar e que podemos montar saladas maravilhosas, pratos maravilhosos, acompanhamentos maravilhosos com os cortes que existem. Queria apresentar para vocês, antes de mais nada, os utensílios que precisamos para fazer cortes bonitos. Não vou dizer que aqui nós temos todos os cortes que existem, que eu teria que ficar aqui o dia inteiro fazendo isso, né, para você. Mas eu vou apresentar aqueles que são mais conhecidos e os que realmente as pessoas não falam, que dá uma qualidade, que dá uma coisa bonita no seu prato. Gostaria de apresentar para vocês aqui um utensílio. Aqui é um mandolim. O que seria um mandolim? Seria um cortador de legumes, né? Uma coisa mais com precisão, que com esse mandolim a gente faz algum dos cortes que eu vou apresentar para os senhores hoje aqui. Primeiro pode ser a batata portuguesa, né? Ele corta a portuguesa. Vocês estão vendo? Uma batata fina. Entendeu? Podemos, com esse mesmo mandolim, de acordo com a sua graduação, de acordo com a sua ondulação da lâmina, também pode cortar batata chips, ó, que também fica bacaninha, né? Não é um utensílio caro. Esse meu aqui particularmente é de inox, né? Mas ele existe em outro material, não é caro em qualquer casa do ramo, né? Gostaria de apresentar para vocês também, em primeiro lugar aqui, é o descascador de legumes. É muito prático, entendeu? Você pode pegar a cenoura, corta aqui a parte superior da cenoura, dos dois lados, né? E aqui você tira a casca. Muito fácil, né? Uma coisa muito comum. Isso aqui qualquer dona de casa tem, é vendido nas feiras livres, né? É um aparelho de muita importância na cozinha, mas se encontra em qualquer feira livre, em qualquer lugar, supermercado, né? Aqui nós temos um cortador de legumes chamado para cortar zeste de legumes. Que seria uma zeste de legumes? É como se fosse você pegasse um limão e tirasse as zestes. Seria isso aqui, né? Zeste de legumes. Isso aqui você pode fazer com cenoura, com batata, com limão, casca de laranja. Se você quiser fazer casca de laranja cristalizada, esse aqui é um aparelho que realmente ele é importante nessa produção. Esse aqui é um aparelho assim, muito bacana, né? Não é muito conhecido, né? Só mesmo a gente que conhece, a maioria dos cozinheiros, que corta a batata de um dos cortes que nós vamos ver aqui hoje, que é a batata prussiana, né? Essa batata prussiana ela pode ser servida frita, como ela também pode ser feita de cestinhas. Nós temos o fritador de cestinhas, você pode fazer a cestinha para servir o molho no acompanhamento de seus pratos. Esse é um utensílio francês, né? No Brasil já existe, mas ele é um utensílio francês. Aqui nós temos um canelador de legumes. É uma peça francesa. Quando eu estive lá, tive a dificuldade de encontrá-la, porque ela existe na maioria para a mão direita, e como eu sou, né, trabalho com a mão esquerda, eu teria que encontrar uma que desse a condição de eu trabalhar com a mão esquerda. E ela, na realidade, ela faz a cenoura para um dos cortes que nós vamos usar aqui hoje. Ela tira a zeste de cenoura, né?
ela já cria a possibilidade de nós fazermos flores de cenoura. Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhe, entendeu? Então é isso, essa aqui é uma faca, uma faca canelada para fazer fios de legumes. Pode ser feito também com batata, né? Mesma coisa como eu expliquei ainda agora. Aqui nós temos um boleador, uma faca boleadora de flores, para fazer flores de legumes. Vou demonstrar daqui a pouco como se corta, como se faz uma flor com isso aqui, né? Precisamos de uma faca também para ajudar, para auxiliar quando for descascar os legumes, no boleamento de legumes. Aqui nós temos uma peça na cozinha muito usada, que faz-se boleia batatas, daqui a pouco nós vamos bolear também, boleia também batata noisette, que eu conheço também com o nome de batata rocinha. Nós temos o tamanho maior e o tamanho menor, né? Uma faca do chefe para auxiliar nos cortes, que nós vamos precisar. Vamos estudar toda a proporção da lâmina da faca, onde corta cada legumes, o legumes mais duro, aquele mais mole. Então nós usamos a ponta da faca, nós usamos o meio da faca e nós usamos aqui a base, chama-se base da faca, né? Aqui nós temos uma chaira, né, que é de afiar a faca, entendeu? Sempre nesse movimento, entendeu? A faca deve ser afiada depois de amolada no amolador próprio. Podemos usar assim também, entendeu? E podemos fazer o movimento, né? Então aqui está o nosso material dos nossos cortes. Cada um desse material aqui, como eu já falei, tem um nome. Temos esse biquinho aqui que parece que também serve para confeitar, mas ele vai servir também para fazer a batata em forma de champignon, né? A gente faz aqui e depois faz a forma de champignon. Então esse biquinho aqui é exatamente para isso, é para fazer a batata em forma de champignon. Então, já que eu falei de todos os nossos ingredientes, não podemos também dispensar um bowl. O que seria um bowl? Seria uma vasilha dessa, né, de inox. Poderia ser também uma vasilha dessa de porcelana, o que você tiver, contanto que tenha para colocar o material que vai ser cortado e outra para colocar o utensílio que vai ser usado. Por exemplo, se eu uso isso aqui fazendo a cenoura, eu devo colocá-lo sempre dentro de uma bacia com água, exatamente para não existir depois a contaminação, entendeu? Continuar limpa para você usar. Então, às vezes a gente pega uma colher de pau, uma colher de servir arroz, qualquer coisa assim, tá com crosta, né? E às vezes você quer usar, tem que ir lá na pela. Se você permanecer com esse material dentro de uma água aqui, ela vai estar sempre limpa, né? É claro, não pode misturar os ingredientes para não haver a contaminação cruzada, mas você tendo isso aqui, você está sempre bem. Bem, como nós hoje vamos ver cortes de legumes, diversos cortes de legumes, de batata, cenoura e cebola, nós temos que estudar antes, né? Temos que fazer pelo menos uma reflexão antes ou vamos dizer, um apanhado como usar o corte da faca, né? A faca, ela tem a lâmina, né? Todo mundo sabe, mas essa lâmina, ela tem os seus devidos lugares e deve ser usado dentro dos devidos cortes e dos devidos legumes, né? Então nós temos aqui a ponta da faca, nós temos aqui o meio da faca, né? E temos aqui essa parte que chama-se a base da faca. Então, se nós vamos cortar cebola, por exemplo, nós devemos usar a ponta da faca, porque é mais confortável e a faca tem melhor absorção na cebola. Então, por exemplo, leva a faca para frente e para baixo, né? É uma técnica que dá trabalho para aprender, mais ou menos. Vai depender muito da prática, né? Do tempo de serviço. Eu já não tenho mais problema, então eu já posso cortar a minha cebola aqui, ó, numa boa, sem nenhum problema e sem um meio de cortar meu dedo. Por quê? Eu gostaria de ensinar uma técnica para os senhores, o seguinte: para não cortar o dedo ou nem a unha, você tem que botar a unha para dentro, unha para dentro, a cartilagem para fora, aqui ó, essa juntinha do dedo para fora, e fazer esse movimento aqui. A faca nunca para dentro, mas sim a faca sempre no sentido para fora, e aí você não vai ter nunca a possibilidade de se cortar. E podemos cortar até sem olhar, né?
Como por exemplo, ó, uma cor, sem olhar. Aqui você pode cortar o que você quiser, sem olhar. Cebola, se você quer fazer uma cebola em brunoise, ou então menos, então em pedaços menores, ó, só vir aqui com a ponta da faca e cortar a cebola. Bacana, gente? Conseguiram? Já dá para fazer? Cuidado, hein? Para não se cortar, porque senão vai ficar pior. Então, muito cuidado, muita atenção. Vou explicar mais uma vez. Ponta dos dedos para dentro, né? As unhas, a junta para fora, entendeu? E esse movimento aqui. Apoia aqui no legumes, a faca sempre com a lâmina para fora. E, ó, já, se não tiver prato, vai devagarzinho, devagarzinho. Daqui a pouco, ó. Então esse é o movimento de cortar com a ponta da faca. Se nós formos também laminar um champignon, nós vamos usar exatamente a ponta da faca. Se nós formos laminar, fazer em forma de leque, um morango, por exemplo, ornamentar uma torta de chocolate, mesmo de morango, nós vamos usar também a pontinha da faca, é claro. Uma faquinha menor, menor lâmina, mas nós vamos usar sempre a pontinha da faca. E o movimento é esse aqui, ó. Unhas para dentro, junta para fora e a faca nesse sentido. Ok, gente? Muito bacana, né? Vamos cortar agora a cenoura. Então a cenoura, como ela é mais consistente, né? Então nós vamos usar aqui exatamente o meio da faca, né? A mesma coisa. Ó, vamos usar aqui para cortar em rodela. Nós vamos ver nos cortes de legumes daqui a pouco. Então nós vamos usar aqui o meio da faca. Aqui seria para cortar qualquer tipo de legumes com consistência mais forte. Então é isso aí. Importante saber disso. Cebola, champignon, morangos, usamos a ponta da faca. Com legumes menos complicados, então usamos a ponta da faca. Para cortar um legumes com consistência mais forte, então usamos o meio da faca. Temos também, como eu falei agora, a base da faca, né? Então, com essa base da faca, nós podemos cortar, inclusive, coisas mais fortes, como estiver fazendo cortes de frango, por exemplo. Nós usamos mais essa base da faca, né? Desde que nós tenhamos a consciência que as juntas são cortadas dentro da sua posição, que todo profissional de cozinha sabe, né? Mas de repente você está meio presente, então você pode usar a base da faca, como a batata aqui, fazer uma demonstração com a batata. Aqui, ó, a batata é a mesma coisa, vamos a base, só coloca a faca aqui e vai baixando, né, sequencialmente. Então, é um exemplo prático. Aqui com a base também nós podemos cortar repolho, se quisermos cortar ele em tamanho maior, entendeu? Cortar qualquer tipo de coisa, mas sempre usando a base da faca. Então é isso aí, eu queria mostrar de corte para que todos tenham a noção, quando passarem por parte de corte de legumes, são essas três técnicas que a gente não pode deixar de ser informado, né? Muito obrigado mais uma vez aí pela atenção.